Ok, maravilha. Aleluia. 4 sílabas. Adoro a o rei Dávid, privilégio, aquele garoto, aquele jovem, foi chamado, onde não era bem visto, eu era trabalhador. E o Todo-Poderoso escolheu ele do nada. Às vezes a gente pensa que as mensagens estão aí nesse mundo nas mãos daqueles que fizeram parte de 4 anos estudando no seminário. Que privilégio eu tenho, porque eu estudei no seminário. Privilégio para mim ter uma noção do que acontece, do que fazem, do que estudam, e do que praticam, e do que adoram. Ok? E aí eu tive esse privilégio, dentro de uma história, para a gente tomar conta de igrejas. E muitas das vezes a gente se engana pelas marchas, pela eloquência, pelos poliglotas e por aqueles que estão nas grandes metrópoles, aqueles que têm, porque infelizmente ainda existe aqueles, com todo respeito, eu sou católico romano, outros não, eu sou da igreja adventista, eu sou da igreja universal, eu sou de Anjoa. Essa é a pronúncia. E o rei Dávid escrevendo no Ptolomeu as obras de Alegrei-me, o Eterno, pois os justos e os retos convém o louvor. Louvai o Eterno, cantai com instrumento, cantai os louvores, porque o Eterno é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça, o juízo, a terra está cheio de bênção do Eterno. Pelas palavras do Eterno foram feitas os chamarrios, os céus, os exércitos, sopro de sua boca. E ele ajunta as águas do mar como num mútua, e o abismo, a terra do Eterno, e os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu, e desfaz os conselhos dos gentios, quebra os intentos dos povos. O conselho do Eterno permanece para sempre, no seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é uma nação cuja é o Iá, o Eterno, o povo a qual escolheu para a sua herança. O Eterno olha desde Chamarri e está vendo os filhos dos homens do lugar e habita, contempla todos os moradores da terra. Ele forma o coração de todos eles, contempla as obras. Vamos falar um pouquinho aqui. Obras. Toda obra, ela tem um alicerce, a construção civil. A gente vê aqui no edifício da Paula, como foi, a gente não viu toda a estrutura, toda a profundidade que os arquitetos programou, estudou para dar esse prédio aí, que é um cartão postal de Piauí, o único cartão de qualquer dessa região.
Mas eu tenho certeza que foi feito como uma residência, uma casa, um edifício. Quanto tempo dura para você construir uma loja, um cinema, um shopping, uma igreja? Quanto tempo leva para a gente ver a obra beleza de construção? Nós vemos aqui o antigo cinema Cine Éden, um dos patrimônios particular e público que se tornou, e pintaram, arrumaram, ficaram bonitos. Quanto tempo leva a construção de construir uma prefeitura, uma câmara de cidade que não tem? Quanto tempo tem para construir uma comarca da justiça? Quanto tempo tem para construir um Brasil? Quanto tempo levou? Eu tive o privilégio, eu fui conhecer Brasília. E quanto tempo tem aquela estrutura que a gente entra pelo... Quem já foi em Brasília sabe o que eu estou falando. Você entra na Câmara dos Deputados e depois você vai e entra e vai ao Senado Federal, e você tem toda a saída ali. Eu até errei quando eu fui em Brasília. Quando eu pensei que não, eu estava lá no Pictório, acho que a palavra é essa. Eu estava lá naquelas duas bandejas. Quando eu pensei que não, eu estava lá de cima, foi até bom. Que eu vi ali a cidade de Brasília, vi lá onde ficavam os palácios, os ministérios. Quanto tempo tem para a gente conquistar? Quanto tempo teve para construir Israel? Quanto tempo teve a Europa, a Ásia e todos os continentes, a América do Sul? Quanto tempo a gente leva numa faculdade? Quanto tempo tem? E a gente precisa de uma coisa. Não importa se você está desempregado, não importa se você não casou ainda. Quanto tempo tem para você conquistar uma jovem, uma esposa, um marido, um jovem? Quanto tempo tem para você conquistar um carro, o seu modelo? Quanto tempo tem que você se prepara? A gente pode conquistar tudo. Há aqueles que nunca colocaram uma pedra no seu terreno, aqueles que nunca construíram, aqueles que nunca sonharam para selar de um dia o que ele tem. Quanto tempo teve para a gente construir a nossa história? E aqueles, segundo, que ficaram à beira do caminho e paralisou, que não concluiu e viveram os interesses da sua formalidade. E tem aqueles, o terceiro, que nesse tempo que nós falamos, eles foi até o fim. O que existe na nossa vida, a história daquele, a relembração daquele que fez, construiu, que na primeira vez eles construíram para ser a grande nação. O rei Nabucodonosor foi lá e destruiu Jerusalém todinha. Mas o Criador,
diz: eu sempre terei alguém para construir. E construiu de maneira muito mais bonita, mais bela do que ele fez. Aí vem o Império Romano e destruiu Jerusalém. Mas o alicerce das pedras preciosas, dos seus objetos históricos, foram escondidas para nesses últimos dias ele construir no palácio da onde nunca foi a permissão do Criador. E eles queriam criar a sua igreja romana em Jerusalém. Se revoltaram, pegaram os objetos, pegaram a Torá Teixa, o livro sagrado, e fizeram dele o que eles queriam, para colocar as coisas absurdas, iludidas, que estão misturadas na Bíblia de São Jerônimo, João Ferreira de Almeida, de Padre Mato Soares, para fazer nesses últimos dias a sua blasfêmia. Pagará caro. E Roma, papal, pagã, Roma, religiosa, colocaram todas as religiões nas suas mãos, nas suas doutrinas, na sua liturgia, para criar os mensageiros e não o Criador. Foi lá sim, foi lá que o Eterno disse: eu vou levantar um rei, e esse rei nascerá o meu rei. Que coisa ontem, quando eu citei a minha esposa, quando o rei David escrevia falando de Yahushua, falando dos reinos, dos escudeiros, momento esses era de louvores, de lágrimas, de coração, porque hoje eles descem as lágrimas de emoção, de fanatismo, de sentimento e da hipocrisia daquilo que foi colocado pelos louvores dos lábios daqueles mestres cânticos que fizeram adoração a Satã. Aí o rei David tinha pronunciado: aborrecer a mim sem nenhum motivo. Imagine ele, quais os motivos para ser odiado, quais os motivos para o povo judeu ser rejeitado, humilhado por todas as nações. Hoje está a resposta, seja na área social, na área política, na área religiosa, na área da justiça, na área da saúde e na hora do comércio. A gente fica admirado do privilégio que nós temos para dizer que aquele rei é o nosso rei. O rei David já estava dizendo, e eles se envaidecem e dizem, pronunciam, cantam, e ainda diz que esse Brasil é uma nação que louva o Criador. E aí São Jerônimo, para benotizar, e deixou colocado: feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Quem sabe
O que é Senhor é pronúncia, é tratamento, é respeito e é a dignidade pessoal, do convívio, dos ensinos. E a gente não percebe que toda vez que eles botaram Senhor, ele tirou o nome de Odré, tirou o nome de Arva, de Joshua. E aí a gente ficamos com uma sociedade sem esperança nos homens públicos, na justiça, nos ministérios, no convívio, na desigualdade, no desrespeito e na desconfiança. Foi isso que o demônio, quando bem sabia, no pináculo do templo, eu te mostro, eu te dou todos esse reino. Aí São Jerônimo ainda coloca, porque Deus amou o mundo dele. As pessoas amam, convivem com todas as coisas difíceis que vive. O ser humano ainda vive pensando que a luxúria, os roubos dos cofres públicos, milhões, a ultrapassagem do que eles fazem, os interesses, das coisas que eles providenciam com o belo e desejo da conquista, da riqueza, que todos nós sabemos, não levará a nada. Viver bem, economicamente, viver bem, financeira, isso é privilégio para os poucos. No país, no momento que a gente vê, eu estive em Jequié 3 vezes, e antes de ontem eu estive em Jequié. Eu fiquei besta, na linguagem popular. O comércio de Jequié, de 9 horas até 3 horas da tarde, o comércio de Jequié, as lojas, eu passava e via as lojas, sem ninguém entrar dentro das lojas. E aí a gente pensa, por quê? Por que esse paradeiro? É como eu falei, esse pecado está destruindo o comércio, a cidade, que é a corrupção. Levaram, esconderam o dinheiro do cofre público. Mas você pode me perguntar, ele está pegando a palavra do Criador e citou a respeito do comércio. Fique bem sabendo que o Criador jamais escolherá um analfabeto para uma missão, um conhecimento que eles não sabem, não estudaram, não se formaram. E é por isso que a manipulação vem pelo povo, o povo se corrompe e o fruto daqueles que é independente passa as privações da administração pública. É como eu falei, eu estive em Gandu, eu vi também o comércio parado. Uma cidade que mesmo com toda a crise, é uma grande cidade que ela deixou em todas as regiões, que na época da vassoura de bruxa,
o cacau, essa cidade se manteve, que tem cacife, que tem estrutura, que é a cidade de Itabuna. E eu cheguei em Itabuna, o comércio, a mesma coisa de Jequié. Eu acho que o Piauí ainda está melhorando, que a gente ainda vê alguns movimentos. E aí, voltando àquela conversa, aí você vai me perguntar, ele está pregando a palavra do Criador, e ele está falando da economia. Você lembra que está escrito, não só na Torá, não só na Bíblia, que ele disse, dá a César o que é de César. O que entrega a César é o dinheiro, é os impostos. Foi ele que falou, foi ele que administrou esse mundo para botar as faunas e as floras, para colocar os animais, tudo no devido tempo. Aí chegou o demônio e prometendo o reino. Por isso que o rico tem medo de ser pobre, por causa das consequências. E tem aqueles que saem da área privada, da área administração particular, e vão para a área pública, com os interesses, com os escusos e com a grande interrogação que a gente não sabe, sociedade. E ficam aqueles que só faz mamar, só faça interesseiro, porque são discípulos de Satã, roubando do comércio, de nossos impostos. Foi Yeshua que tinha dito. E dá o Criador. O que é do Criador? O que é do Criador é a respostas. É a resposta viva. Olha a história dos gregos, que construíram as maiores riquezas, os maiores templos. Os templos dos gregos, as acrópolis dos gregos, ficaram para o chão, ficaram destruídas, e hoje só se viu de história os templos, os governos. Da história que aqueles que estudou filosofia conheceu sobre Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto, e todos eles. Heráclito. Quem vê nos filmes antigos, vê a destruição, o suicida, os que se mataram, as ganância por império. Foram assim os gregos, foram assim o Egito, foram assim Israel, e foram assim no último reino de Roma. Valeu, pessoal. O rei de Roma. O que eles fizeram foi querer dominar o mundo pela sua ganância. Por isso o rei estava fazendo seus louvores dos momentos difíceis. Ontem eu tive de noite no Hospital Geral de Piauí, do estado. Está muito arrumado, os atendimentos estão ótimos, os encostamentos. E se encontra uma frase linda: emergência. Só pode ser coisa de demônio. A mentira só a farsa. Eu presenciei uma senhora passando muito mal. Eu tive que levantar e falar assim: pessoal, é isso que é emergência. Uma senhora sofrendo, e as pessoas
os funcionários públicos não têm liberdade, porque já é colocado sob domínio de administração que começou no alto do pináculo, em Brasília, em Salvador, no Palácio de Ondina. E a gente é bem informado. Ontem, um amigo meu de Salvador me disse duas coisas sobre o governo do Estado. E eu fiquei, gente influente, gente de primeiro alto escalão. E eu disse, não vai consertar nada. Faça, comerciante, do seu trabalho, da sua vida, do seu lazer, da sua administração e da sua finança. Cumpra as obrigações, paga seus impostos, que cedo ou mais tarde sempre vai levantar alguém no seu estado, na sua saúde, na sua região, na sua cidade. E logo os escândalos estão se aparecendo. E a sociedade deixa que o Ministério Público, que é o fiscal da sociedade, deixa que os vereadores vão tentar denigrir por interesses pessoais. Por quê? Nós estamos falando assim, não importa o tempo, a contagem é dos dias, das horas, de meses. Quem bota o pé no alicerce não tem tempestade, não tem abalo. Pode vir o trovão, pode vir a ventania, pode vir o que for. Temos que colocar os pés firmes. Israel foi assim, colocou seus pés no deserto, como aquela história que eu falei. Teve um que ficou, não saiu do Egito, porque lá tinha tudo. O outro tentou ir e morreu, e o outro foi até o fim. A história, toda a história, tudo é no tempo, tudo é caso do momento. E às vezes a gente perde a nosso sonho, nossa juventude, nos momentos que a dificuldade é para os universitários, nossos futuros representantes da sociedade, os nossos jovens da saúde. E a gente coloca a mão no queixo. A gente tem que deixar os nossos interesses expostos para ser posto e ser destruído no começo e no meio e no fim. Foram assim aqueles que abraçaram o reino de Satã. Mexer com o comércio não é coisa diabólica, é coisa de dinheiro. E dinheiro nunca foi dada a Satã. O dinheiro é fruto do trabalho, fruto do desenvolvimento. Ou você acha que o demônio não rouba, não mata e não destrói? Foi que Yeshua falou. Ele veio para roubar, ele veio para roubar, destruir e matar. E a gente fica nessa primeira parte, a história do rei David, homem humilde,
administrador, que deixou tudo certinho. E os romanos foram destruídos. É a história. É a história. É a história. De Israel. Ok? E por que a gente fala de Israel? Porque o reino será lá. O reino do judeu. Não haverá mais holocausto, como aconteceu em Austríaca, na Alemanha. E essa é a promessa, onde criarão seus filhos. E essa é a promessa. E quando todos nós esperamos melhores dias, o povo judeu espera. E o rei Davi estava falando sobre as obras do Criador. É a única nação no mundo que ficará firme nas tempestades e na destruição que está para vir. É lamentável, mas vai ser lá no Oriente Médio, vai construir, vão começar a corrigir, a destruir. Vai ser em Israel. Foi em Israel que entrou a ganância, a manipulação. Não estamos falando que foi judeu, não. Foi a infiltração dos maus. Apoderaram da religião, apoderaram do voto e do povo para buscar os interesses. Roma, como foi construído a antiga Roma? Com os interesses políticos, com trocas de favores. Como foi que adquiriram as suas riquezas? Com padrinhos políticos. E as igrejas evangélicas estão assim. Os seus líderes religiosos. Na geração antiga, não era assim. Só para a gente ter boa memória.
Se você já teve o privilégio de ler a parte da Bíblia, você já viu aquela história que ele chegou no templo e desceu o chicote e cada um, e ele falou: não faça da casa de meu pai comércio. A casa é de comércio, mas não é a casa do pai, as igrejas. A casa de meu pai é o templo do reino. É por isso que ele vai voltar para esse templo, para conduzir o seu povo daquilo que a gente passa necessidade. Voltando para o Brasil, todos nós sabemos que o Brasil, ele é um país rico, é um país milionário, é um país da maior mata atlântica. Quantos é distribuído para as rendas, que é distribuído para a Europa. Quase todo mundo compra das melhores terras no Brasil e vê os agricultores, os comerciantes que têm fazenda, que quanto tem se lamentado das consequências daqueles que são omíscios da distribuição. Porque se o comércio e se o fazendeiro não tem boa prosperidade, como ficará o comércio? A população pobre. Lembra sempre daquelas palavras que eu falei. E ele primeiro ofereceu o reino: poder, fama, dinheiro, ganância, roubo e corrupção. Corrupção política. Eu fiquei como cidadão. É pena que alguns ainda é ignorante. Eu falei para o senhor Ezequiel, e que ele disse: eu não estou entendendo o que você está falando. Eu disse: o senhor é funcionário público? Deveria saber muito bem o que eu estou falando. E eu vou aproveitar e falar aqui. Como é que um comerciante, uma empresária, como é que um cidadão de bem, como é que nós pagamos todos os impostos e você, no final do ano, você tem que fazer declaração do que você ganhou? Como é que o cidadão tem que prestar conta, sendo que ele não administra órgão público, não é secretário, seja municipal, seja estadual? Quando uma pessoa vai registrar uma candidatura, ele tem que fazer declaração à justiça, o que ele tem, para que, quando ele tiver algo maior, haja dúvida e compatível o seu salário, o seu subsídio, pago pelo dinheiro do povo.
gente vê os escândalos desse mundo, roubos. Eu soube agora que teve um rapaz do Correio que roubou não sei quantos milhões. Por que eu estou falando isso? Porque são demônios. São demônios. São gananciosos. E toda a história das corrupção, hoje o Brasil é um país envergonhado para o europeu. Para os Estados Unidos, para o mundo todo. E a verdade que eles têm dito, nós temos que cuidar de nosso patrimônio, de nossa vida. Sociedade comercial. Você acha que a prefeitura de Piauí gostaria de eu estar aqui nessa praça? Não. Porque eles sabem da vida da gente. Eles sabem. Se você não fazer uma declaração, quanto você ganha, você vai pagar R$800. Se você pagar R$800 que você não declarou, comece onde? 10%. Ele podia estar comprando em sua loja. São momentos que a gente bota a mão no queixo. Aí eu volto. Aí quando o demônio achou que ia mexer com toda a estrutura, essa cidade, tenha cuidado para você não pegar câncer. Eu perguntei ao rapaz, meu amigo, aí ele falou assim: já é muita poeira, eu já estou doente, a minha garganta. Tem um rapaz que está magro, tem um que perdeu as vistas por causa de R$2.000 da Plantiníquel. Tem muita gente indo trabalhar nessa empresa. Observa, 10 horas da manhã, 1 hora da madrugada, o poeirão vindo. O poeirão da Plantiníquel. Cadê o grupo Papamel? Cadê o grupo Papamel para defender a natureza dos pássaros que estão mortos? Fujam. Tem coisa que eu não vou falar aqui para não transformar isso em palanque de pessoas revoltadas à política. Tem muita gente aí que está com os pés bloqueados. Tem muita gente aí que meteu a mão no cofre público e estão passeando aí como se nada aconteceu. Teve um negócio do pré-sal que o dinheiro desapareceu e ninguém comenta. Demônio roubando da nossa cidade. Quem vive no estado de miséria e de pobreza é porque o demônio está levando vantagem nisso. E aí dá um ponto disso aí. Vai ver a segunda fase. Primeiro ele ofereceu o reino, porque ele sabia que tem outro reino. Se tem uma cidade e um país que o demônio não gosta, é Israel. Desde o tempo primórdio. Depois ele achou que não era até aí, achou de crescer mais. Aí chega para o filho do rei, faz um gesto de adoração. Vai na internet, vai no YouTube. A maioria dos cantores fizeram pacto com o demônio, estão vivendo em estado de miséria. Muitos que trabalhavam na maior potência, que ainda é a Rede Globo, atores, estão aí passando fome nas ruas do Rio de Janeiro. Pessoas famosas, cantores,
pessoas que foram expostas em vínculo com a sua convocação de adoração. Pode você ganhar, pode curtir, mas depois você vê que não vale a pena. As coisas pequenas são grandes, porque são as coisas que a gente dá valor. E as coisas que a gente zela do que é nosso são os alicerces seguros. Por isso eles construíram sem alicerce a religião, na sua ganância do comércio, sua ganância política, seu poder passageiro. E o rei Davi enfrentava isso. Teve muitos inimigos. Ninguém vai consertar totalmente o Brasil. Ninguém vai consertar